Boa tarde, tudo bem com vocês, meninas e meninos? Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre respiração, tá? Vamos começar apresentando para vocês o sistema respiratório. Então, assim, o que é o sistema respiratório? O que é um sistema? É um conjunto de órgãos. No caso do sistema respiratório, é um conjunto de todos os órgãos que estão relacionados com as trocas gasosas. Então, no nosso caso, joga o ar para dentro, joga o ar para fora. Então, todos os órgãos que estão relacionados com esse processo de entrada de ar e saída de ar formam o sistema respiratório, tá? Aí a gente tem aqui os órgãos do sistema respiratório, tá? Desde a entrada do ar até o ponto mais interno, que são os pulmões, mais especificamente lá nos alvéolos pulmonares. Então o ar vai entrando pelas cavidades nasais, depois passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Dentro dos pulmões, aí existem os bronquíolos e existem os alvéolos pulmonares, que é o destino final do ar que entra. Aqui um esqueminha básico, né, do sistema respiratório, tá? Aí você vê lá de cima, desde a cavidade nasal até os pulmões. E aqui tem um destaque interessante, que é o diafragma, que a gente vai falar nele em um momento posterior, mas é um músculo que é muito importante nesse processo respiratório, tá? A gente vai ver sobre o diafragma numa outra aula, quando a gente for falar da respiração em si, né? Como acontece mesmo a respiração. As cavidades nasais. Bom, cavidades nasais, né? Os buraquinhos por onde o ar entra, tá? Então, essas duas cavidades paralelas que ligam a parte mais externa, que chama de narina, até lá dentro, a parte mais interna, que é a faringe, tá? Tem um septo, né? Aqui no meio, uma parede, tá dizendo, né? Separando essas duas cavidades, né? Esses dois veículos por onde o ar entra, e existem várias dobras por dentro que fazem com que o ar, quando entre, ele não entre totalmente reto, tá? Ele entra se mexendo muito, ele entra variando muito a sua direção. Aqui as cavidades nasais, né? Um corte lateral da cabeça, o nariz, a cavidade nasal, essa parte toda aqui de dentro, e lá você vai vendo, né, as conchas, os meatos, até lá no final a nasofaringe, que é o destino do ar assim que ele entra, né? Que ele entra, vai passar pelas cavidades nasais e depois ele vai atingir lá a faringe, que aqui no caso está sendo denominada como nasofaringe. A faringe é aquele órgão por onde passa o ar e também passa alimento e água. Então, a faringe faz parte tanto do sistema respiratório como do digestório, tá? Esse canal, essa passagem, essa estrutura, essa abertura, faz essa comunicação do nariz com a boca, né? Nariz e boca estão comunicados lá atrás pela faringe, tá? Aí, no caso, a boca, o alimento sai da boca, passa pela faringe e vai para o esôfago. No caso do respiratório, o ar passa pelo nariz, passa pela faringe e depois vai para a laringe. A laringe, por sua vez, que vai vir depois da faringe, aí já é um órgão exclusivo do sistema respiratório. Bom, ali a localização da faringe, então você vê, né, que na parte de cima está conectada ao nariz e na parte mais baixa conectada à boca, tá? Então tem uma conexão aqui. Bom, essa laringe, o nome está dizendo, né, funciona como uma válvula protetora que impede a passagem do ar durante a deglutição. Então, como pela faringe tanto passa ar como passa alimento e água, precisa ter um mecanismo que impeça que o alimento e a água entrem para o sistema respiratório. Então, esse mecanismo, ele é exercido pela laringe, tá? Ao mesmo tempo,
a laringe é fundamental para a emissão de sons, porque na laringe existem as cordas vocais ou pregas vocais que vibram quando o ar passa. Então, quando o ar sai, ele passa por essas cordas vocais ou pregas vocais. Essas cordas vocais ou pregas vocais vibram e isso faz com que a gente consiga emitir sons, tá? Então, a laringe é a chamada caixa de voz do sistema dos mamíferos, tá bom? Muito bem. Aqui é a localização da laringe, que está ali, né? Caixa de voz, tá? Fica ao lado do esôfago, né? Você está vendo isso. E depois da laringe vem a traqueia. Aí você está olhando uma laringe normal, chama de normal, ali do lado essas dobras, que são as cordas vocais ou pregas vocais. Essa epiglote é o mecanismo, que a gente estava falando, nesse mecanismo de impedimento da passagem de alimento ou água para o respiratório, acontece graças à epiglote. Essa epiglote funciona como uma tampa. Tá? Quando a tampa levanta, o ar passa. Quando a tampa fecha, o ar não passa. Por que é importante ela fechar? Para que alimento e água não consigam entrar. Bom, depois vem a traqueia. Traqueia é um tubo, a gente sente a traqueia, ela está aqui, a gente consegue sentir a traqueia, você pega aqui na traqueia. É esse tubo que vai ligar a laringe até os brônquios, vai fazer a conexão, tá? Vai levar o ar até os brônquios, tá? Então o ar vai passando, passa pela traqueia. Passando pela traqueia, atinge os brônquios. Então você vê, ó, tem a laringe, tem a traqueia e depois tem os brônquios. Então é uma via de passagem de ar, tá? A traqueia até os brônquios. Esses brônquios também são vias que carregam o ar, só que aí já é dividido, né? Tem a traqueia, depois divide, aí vai pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? Então vai ter essa passagem do ar também pelos brônquios. Aí ali, a localização, né? Acima a traqueia, aquele tubo maior, né? Com diâmetro maior, e logo abaixo os brônquios, tá? Que se ramificam dentro dos pulmões. Então, os pulmões são os órgãos, vamos dizer, principalmente responsáveis pelas trocas gasosas entre o corpo humano e o sangue, né, o ambiente, o corpo humano e o sangue. E a função dos pulmões é possibilitar que haja essa troca. O oxigênio vai do ambiente para o corpo e o gás carbônico depois vai do corpo para o ambiente. Quem possibilita esse processo de trocas são os pulmões. Aqui os pulmões, tá? Aí você olha, né, ali no meio, em amarelo, apesar de ser amarelo, é o coração, tá? Só para ficar numa cor diferente. Aí você vê os pulmões, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo. Dentro dos pulmões você vê que tem os brônquios se conectando e mais para o interior, essa árvore brônquica que eles chamam, são ramificações dos brônquios. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em bronquíolos, que também são tubos, só que tubos bem fininhos, tá? Por onde o ar também vai passando. E ao final dos bronquíolos, a gente vai conseguir encontrar estruturazinhas, essas sim, as mais importantes do sistema respiratório, que são os alvéolos pulmonares, onde acontece efetivamente a troca gasosa. O oxigênio vai sair dos alvéolos e vai para o sangue vai dar gás carbônico para os alvéolos. Então, esses alvéolos são, como está dizendo, né, como sacos, uns saquinhos, umas bolinhas, com uma parede muito fininha, muito fina, para que possa haver essa troca com facilidade, tá? O oxigênio vai dos alvéolos para o sangue, o gás carbônico do sangue para os alvéolos, tá? Então, aqui um esqueminha mostrando os alvéolos, totalmente revestidos por vasos sanguíneos.
Os vasos sanguíneos representados pelas cores azul e vermelha. Tá? Esses são vasos sanguíneos, é a representação dos vasos sanguíneos. Aí você repara, né, que os vasos sanguíneos envolvem os alvéolos pulmonares, para que possa acontecer esse processo de trocas gasosas. Tá? Aqui os alvéolos, né, mostrando num tamanho, né, numa visão bem maior, né, um tamanho muito aumentado, para que a gente possa tentar observar a estrutura desses alvéolos. Bom, gente, lembre, né, o vídeo está lá no YouTube, se você quiser dar uma olhada, no momento posterior, né, você olha lá no YouTube, tá? Procura lá o canal, tá com o meu nome, e lá estão as videoaulas que eu estou fazendo aí para as minhas turmas. Tá bom, gente? Semana que vem a gente está de volta com outro vídeo. Vamos ficando assim ainda durante esse tempo que a gente precisar ficar em casa, tá? Lembrem, não é hora de sair, essa pandemia ainda está longe de acabar. Ficando em casa a gente se protege mais. Tá bom, gente? Tchau. Tudo de bom para vocês.